Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, quinta-feira com notícias e informações do São Paulo, uma excelente notícia referente ao Oscar. O São Paulo soltou um novo boletim onde mostra ali o que aconteceu de fato com o jogador e eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo tudo explicadinho para você ficar muito bem informado. Por outro lado, o São Paulo tem mais uma baixa por lesão e jogador realizando cirurgia. Rapaziada, caso do Enzo Dias, vou trazer também aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes, já convido você para subir o likezão agora no vídeo, que é muito importante para nós, e a sua inscrição se você ainda não é inscrito. E se possível também, tem a opção de hypar o vídeo agora, dá aquela hypada e dá aquela moral pra gente, que ajuda demais. Rapaziada, uma boa notícia também foi a evolução da recuperação do Caleri. Hoje ele realizou treinamentos com os companheiros, mas sem contato, sem impacto, para evitar qualquer tipo de choque. Então, o Caleri vive uma expectativa de poder atuar nos últimos jogos do Brasileirão, os últimos 2 ou 3 jogos mais ou menos. Pode ser que ele apareça entre os relacionados, tem uma leve chance dele jogar ainda nessa temporada, tá? Então, uma notícia boa referente ao Caleri. E sobre a nova lesão, rapaziada, caso do Enzo Dias, o São Paulo soltou hoje uma nota comunicando que o atleta passou por uma intervenção cirúrgica lá na Argentina, para você ter noção, não foi nem aqui, tá? Então, uma outra notícia que todos nós fomos pegos de surpresa, a cirurgia aconteceu ontem à noite, foi na quarta-feira, pessoal, e o São Paulo somente notificou hoje em nota. Ele passou por uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, local onde vinha apresentando dores. Então, o jogador vai seguir ainda um protocolo de recuperação com um período aí de repouso e tal, até iniciar os trabalhos no gramado. Essa lesão deve levar aí em torno de 2 meses mais ou menos e ele está fora dessa temporada. Enzo Dias não jogará mais nessa temporada, tá? E o São Paulo deve contratar ele de forma definitiva, o contrato dele encerra no final dessa temporada e o São Paulo deve fazer um acordo com o River igual nos termos mais ou menos que eu trouxe para vocês no vídeo de ontem aqui do canal. E lembrando que o São Paulo já não tem o Wendel, que também não jogará mais nessa temporada. E o São Paulo fica com opção para a lateral esquerda somente com o Patrick Lanza. E temos um clássico importante contra o Corinthians na próxima quinta-feira. E aí, quem que vai jogar? Patrick Lanza ou Ferreirinha improvisado? Foi assim contra o Flamengo? Eu acho que seria uma opção válida iniciar com o Ferreirinha de ala. Eu acho que ele fez até bem a função. O São Paulo foi mais agressivo, mais perigoso no ataque. Eu prefiro ter uma peça desse jeito do que ver o Patrick Lanza, que a gente já viu que infelizmente não serve para vestir a camisa do São Paulo. E aí, qual que é a sua opinião referente a isso? Mais uma lesão, triste a situação do São Paulo e infelizmente a gente tem que ouvir dirigente do São Paulo, o próprio Muricy Ramalho é um deles, dizer que tá tudo certo com o DM, não tem nenhum tipo de problema, tá tudo certo, tá tudo nos conformes e cada dia uma lesão nova no São Paulo que é surpreendente, no caso mais uma cirurgia, né? Os jogos SPFC do Alexandre, ele fez um levantamento que na temporada atual o São Paulo já atingiu cerca de 64 ausências por problemas físicos, sendo que em muitos casos o mesmo atleta com problemas distintos. E de novo, na visão da diretoria não é problema estrutural, não é problema dos profissionais, não é nada. O que é então? É azar? Sinceramente, não dá para apostar muito nisso, que é somente azar, vendo a quantidade de lesões no São Paulo. Isso não somente nessa temporada, mas sim em outras temporadas também que o São Paulo vinha sofrendo com isso. E um recadinho para você que é trabalhador CLT e precisa antecipar uma grana, ter um empréstimo para pagar um boleto, uma conta, uma dívida aí que está chegando, entre em contato agora mesmo com a Mais Ágil. É a melhor solução para você conseguir esse empréstimo de forma simples, prática e segura. A Mais Ágil é uma parceira aqui do canal Teclas Daniel há mais de 3 anos, já ajudou muita gente, certamente vai te ajudar nessa também. O telefone está na tela e o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E voltando com as informações do São Paulo, o Tricolor soltou uma nota oficial hoje atualizando o quadro atual da situação do meia Oscar. Está aí na tela e vamos ler agora com vocês.
O meio-campista Oscar segue internado no Einstein, onde deu entrada na tarde de terça-feira após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no Super CT. Extensa investigação realizada no hospital confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal. Oscar segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica e nesta sexta-feira realizará estudo eletrofisiológico. Então, rapaziada, a situação lá do problema cardíaco, né, um problema no coração, não é muito bem isso que aconteceu com o jogador, sendo que através dos exames chegaram nessa situação de síncope vasovagal. Isso indica que uma pessoa ela teve um desmaio causado por uma resposta reflexa do corpo, que significa que há uma queda repentina da pressão arterial ou da frequência cardíaca, reduzindo o fluxo de sangue no cérebro. E o que pode ter ocasionado o Oscar se sentir dessa forma e ter esse problema? São algumas situações como calor excessivo, dor, medo, estresse emocional, ficar muito tempo em pé e ver sangue, entre outras coisas, tá? Então, esses são alguns motivos no qual poderia levar o Oscar a ter a situação que ele teve. Então isso mostra, resumindo um pouco mais, pessoal, segundo esse laudo médico que o São Paulo soltou no dia de hoje, que significa que não há nenhuma doença no coração do Oscar. Então não tem nenhum problema ali o jogador, no caso, no coração, tá? Menos mal, uma excelente notícia. Isso dá um indicativo de que o Oscar poderá continuar jogando. Na questão ali da família ter passado até algumas informações para a mídia, dizendo que tem uma preocupação dele continuar jogando e tal, que ele poderia se aposentar, vai depender muito do atleta também, tá? Então, é uma situação que, se não é o coração de fato, não tem por que o Oscar parar de jogar futebol, sendo que o próprio médico do atleta deu o aval para ele continuar jogando. Então agora é aguardar, esperar abaixar um pouco essa poeira, essa pressão aí, esse susto que o Oscar acabou sofrendo, né? E repassando isso para todos nós, pessoal, é aguardar para ver qual que será a definição do atleta. Mas a princípio, eu acho que ele não deve mais se aposentar, não, visando que não teve um problema vinculado ao coração, tá? Então, uma boa notícia, a gente fica feliz que não é nada assim tão grave. É algo até comum de acontecer com qualquer ser humano e tal, qualquer tipo de situação, igual os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Mas, cara, a gente fica feliz, um alívio essa notícia aí do Oscar. Bom, muitas pessoas vêm perguntando para nós sobre Diego Fernandes, o empresário que levou o Ancelotti à seleção brasileira e tal. Eu lembro que eu trouxe apenas um conteúdo sobre esse assunto, que foi no dia que viralizou bastante ali, né? O assunto, a gente acabou comentando aqui com vocês mais ou menos algumas coisas na oportunidade. E de lá para cá, vem surgindo várias informações, eu venho tendo o máximo de cuidado, esperando o máximo para poder trazer algum tipo de informação para vocês, respeitando sempre aí os amigos que levaram as informações, jornalistas e tal, mas eu preferi esperar um pouquinho, tá? E o que acontece, pessoal? Esse empresário aí, a princípio, o Diego Fernandes, ele quer fazer uma ponte, tá? Não é que ele vai ser presidente, que ele vai chegar aqui e injetar grana no São Paulo. Ele tem, assim, um certo conhecimento que quer levar para o São Paulo e tal, ou até virar SAF, o São Paulo. Ele tem uma boa intenção de tentar mudar mais ou menos o rumo do São Paulo. Mais ou menos isso, tá? E segundo o Globo Esporte, ontem, quarta-feira, ele se reuniu com algumas pessoas do São Paulo, entre elas o Oten Ares, que é o presidente do Conselho do São Paulo, para conversar ali, passar suas ideias, o que poderia ser feito e tal, mas sem nenhum projeto concreto colocado na mesa. Então, nem projeto existe, para você ter noção, segundo aí o que eu entendi na matéria do Globo Esporte. Mas quando chega lá no São Paulo, o assunto SAF, isso não é bem visto internamente. Então, pessoal, o que eu posso resumir para vocês sobre esse assunto? A partir do momento que, de fora para dentro, existe uma pessoa que tem o interesse de que o São Paulo vire SAF, eu não coloco expectativa nenhuma. Mas, a partir do momento que o próprio clube, o São Paulo, de dentro para fora, soltar a expectativa, buscar uma possibilidade de SAF no São Paulo,
aí sim eu me empolgo e trago para vocês mais detalhes. Mas por enquanto, o que está acontecendo é uma pessoa de fora querendo fazer alguma coisa dentro do clube. E quando esbarra nos conselheiros, isso não é bem visto. Então é algo que eu sempre venho falando para vocês. Não adianta criar expectativa, porque lá dentro a intenção não é essa. Eles não querem isso. A grande maioria dos conselheiros não querem que o São Paulo vire SAF. Então, algumas pessoas criaram uma expectativa aí, criam, né, uma expectativa de que esse cara vindo vai ter grana, o São Paulo vai ter um super time, que agora vai. Não é bem assim, rapaziada. E ele não pode virar presidente, porque ele não é conselheiro. Ele não possui nenhum vínculo com o clube. Então é algo muito complexo. Eu prefiro esperar mais para poder falar alguma coisa para vocês. Mas o que eu tenho para dizer é isso, tá? É um cara que tem intenção de fazer algo no São Paulo, assim como já teve outros empresários. O próprio Grupo City é um exemplo também, que tinha intenção de fazer alguma coisa com o São Paulo, mas quando esbarrava lá dentro, com os conselheiros, questão de SAF, esquece, irmão. Aí os caras já barram na hora. Esse é o resumo para vocês, pessoal. E se você quiser se iludir aí, fique à vontade acompanhando aí outros lugares que já soltam algo assim bem exagerado, tá? Mas fica a critério de vocês aí. Eu fiz um vídeo de uma tier list dos jogadores do elenco atual do São Paulo, quem fica, quem sai, né? Quem é emprestado, acabou o ciclo. Tá aqui esse vídeo. Se você não viu ainda, tá bastante legal. Clica lá e confere e também deixa o seu comentário que eu vou olhar. Fechou? Tamo junto, abração e até a próxima. Valeu!